Ela dizia estar grávida de quadrigêmeos. Mostrava a barriga, dava entrevistas e recebia doações como se fosse a futura mãe mais sortuda do Brasil. Mas quando a verdade veio à tona, ninguém conseguia acreditar no que estava por trás daquela barriga. O caso explodiu na TV, virou meme na internet e até hoje levanta uma pergunta: até onde alguém pode ir para sustentar uma mentira? E essa história é só o começo. Tem também a mulher que fingiu uma gravidez até o último segundo e, para manter a farsa, cometeu um dos crimes mais chocantes que o mundo já viu. E a outra, aqui mesmo no Brasil, que armou um falso chá de bebê com um plano assustador por trás. Hoje você vai conhecer os casos mais perturbadores de mulheres que fingiram estar grávidas. Mas quando a verdade apareceu, o choque foi inevitável. Fica comigo até o final, porque o que saiu da barriga delas, ninguém jamais poderia imaginar. Tudo começou com uma imagem que parou o Brasil. Uma mulher com uma barriga enorme, dizendo que esperava 4 bebês. Em poucos dias, ela estava nos principais programas de TV, recebendo doações, carinho e aplausos. O país inteiro se comoveu com a história de Maria Verônica, a professora de Taubaté, que alegava estar prestes a dar à luz quadrigêmeos. Mas o que ninguém sabia era que aquela barriga escondia uma das farsas mais inacreditáveis da televisão brasileira. O ano era 2012. Maria Verônica apareceu no programa Hoje em Dia, da Record, com um sorriso no rosto e a barriga para frente. Disse que a gestação era um milagre e que os filhos viriam com a ajuda divina. A comoção foi instantânea. Doações começaram a chegar de todos os lados. Berços, fraldas, roupinhas, móveis. Só que tinha um detalhe que incomodava algumas pessoas. A barriga parecia esquisita. O formato, o tamanho e até a maneira como ela se movimentava começaram a levantar dúvidas. Foi aí que a repórter Cris Flores decidiu investigar. Ela percebeu que algo não estava certo e começou a questionar os detalhes da história. Quando a produção decidiu ir atrás de exames e atestados médicos, a bomba estourou. A gravidez nunca existiu. A barriga era falsa. E a Maria Verônica tinha enganado todo mundo com a ajuda de uma seita religiosa que dizia praticar rituais de gestação espiritual. A revelação virou escândalo nacional. A mulher que até então era vista como uma futura supermãe virou motivo de piada e ódio nas redes sociais. O apelido de Grávida de Taubaté nasceu ali e virou meme até hoje. A casa dela foi cercada por jornalistas. Ela desapareceu da vida pública e passou anos em silêncio, isolada na casa dos pais. Mas o silêncio acabou. Em 2025, 13 anos depois, Maria reapareceu em uma entrevista ao Domingo Legal. Chorando, disse que estava arrependida, que tudo aconteceu por causa da influência da seita e que realmente acreditava estar grávida. Contou que o grupo religioso a convenceu de que os bebês viriam como um milagre, mesmo com o marido já tendo feito vasectomia. Ela também revelou que sentia medo dos membros da seita e que ficou confusa entre fé e realidade. Só que nem todo mundo acreditou nessa nova versão. O apresentador Celso Portiolli confrontou Maria com várias contradições e muitos telespectadores acharam que a entrevista só complicou ainda mais a situação. A farsa da gravidez virou um dos maiores escândalos televisivos do Brasil. E até hoje, ninguém esquece o momento em que o país inteiro foi enganado por uma barriga de mentira. E se você achou essa história absurda, espere até conhecer o próximo caso, porque a próxima mulher também fingiu estar grávida. Mas para sustentar a mentira, ela cruzou uma linha que ninguém imaginava. Lisa Montgomery dizia estar grávida. Exibia a barriga, falava da chegada do bebê e fazia questão de mostrar a todos que estava prestes a realizar o sonho da maternidade. Mas o que ninguém imaginava era que por trás daquela farsa existia um plano calculado e extremamente perigoso. Tudo aconteceu em 2004 nos Estados Unidos.
Lisa entrou em contato com uma jovem chamada Bobby Joe, que realmente estava grávida, através de um grupo online sobre criação de cães. Fingindo interesse em comprar um filhote, Lisa marcou um encontro com a moça. Mas o que ela queria mesmo era o bebê que Bobby carregava. Horas depois desse encontro, Lisa apareceu em casa com uma criança recém-nascida nos braços, alegando que havia dado à luz de forma emergencial enquanto viajava. A família acreditou, os vizinhos comemoraram. Mas do outro lado da cidade, a polícia iniciava uma investigação sobre o desaparecimento de Bobby Joe. Com as evidências se acumulando, a verdade veio à tona. Lisa havia planejado tudo, desde o falso contato online até a criação da história da própria gravidez. E para manter a mentira viva, ela tomou uma atitude extrema. Retirou a criança da barriga da vítima. Foi isso mesmo que aconteceu, um ato brutal que colocou fim à vida de uma pessoa inocente apenas para que Lisa sustentasse sua fantasia. Ela foi presa no dia seguinte. A criança, milagrosamente, foi encontrada com vida e devolvida à família biológica. Durante o julgamento, os advogados tentaram justificar o crime alegando problemas mentais profundos e uma condição chamada pseudociese, ou seja, gravidez psicológica, quando a pessoa acredita estar grávida mesmo sem estar. Apesar dos argumentos, Lisa foi considerada plenamente responsável pelos seus atos. E em 2021, ela se tornou a primeira mulher executada em quase 7 décadas. Um caso que chocou o mundo e escancarou os limites extremos que uma mentira pode alcançar, principalmente quando a realidade e a ilusão se misturam de forma tão perigosa. Mas o próximo caso mostra que esse tipo de obsessão não acontece só lá fora. Aqui no Brasil, uma mulher armou uma emboscada com requintes de crueldade, tudo para viver a fantasia de ser mãe. Ela dizia estar grávida, postava fotos nas redes sociais, preparava o enxoval e até planejou um chá de bebê. Para todo mundo ao redor, Rosalba Maria Grimm era apenas mais uma futura mãe animada com a chegada do filho. Mas por trás daquela barriga falsa, ela escondia um plano chocante e uma mentira que foi longe demais. Tudo aconteceu em 2020, em Tijucas, Santa Catarina. Rosalba convidou Flávia Godinho Mafra, uma professora grávida de 8 meses, para um suposto evento surpresa. As duas se conheciam, e Flávia, sem desconfiar de nada, aceitou o convite. Só que, ao chegar no local marcado, foi vítima de uma emboscada. Horas depois, Rosalba apareceu em um hospital com um bebê nos braços, dizendo que tinha acabado de dar à luz. A equipe médica, no entanto, notou que algo não batia. Não havia sinais de parto recente e a história tinha muitas falhas. Em pouco tempo, a polícia foi chamada e tudo começou a se esclarecer. A investigação revelou que Rosalba havia fingido a gravidez durante meses. Ela contou para o marido, para ter a família, para amigos e criou toda uma narrativa falsa. Quando percebeu que não conseguiria sustentar a mentira por muito mais tempo, decidiu agir. Seu objetivo era apresentar um bebê real como se fosse dela. Flávia, infelizmente, não sobreviveu. E o bebê, embora resgatado com vida, foi alvo de um plano absolutamente cruel. Rosalba foi presa, confessou o que fez e acabou condenada a mais de 56 anos de prisão. O caso gerou comoção nacional, não só pela brutalidade, mas pela frieza com que tudo foi planejado. Ela se passou por amiga da vítima, criou uma falsa gestação e enganou todos à sua volta. Tudo em nome de uma farsa. E se você acha que já viu de tudo, o próximo caso mostra que nem sempre a motivação é emocional. Às vezes, a barriga falsa é só mais uma ferramenta para aplicar um golpe e arrancar dinheiro das vítimas. Enquanto algumas mulheres fingem estar grávidas por desejo emocional, outras fazem isso por algo muito mais frio: dinheiro. Bobby Ann Finlay ficou conhecida nos Estados Unidos como a noiva dos militares. E sua arma favorita não era uma faca ou uma mentira isolada. Era o próprio ventre
Durante anos, Bob se apresentava como uma mulher vulnerável, supostamente grávida, procurando apoio e amor. Ela se aproximava de militares, dizia que estava esperando um filho deles ou que precisava de ajuda urgente por conta de uma gravidez inesperada. Com essa história, ela conquistava a confiança e os cartões bancários. Casou-se com pelo menos 14 homens diferentes em 14 estados, sempre com o mesmo padrão. Fingia estar apaixonada, mostrava exames falsos de gravidez e pouco tempo depois sumia com o dinheiro. Alguns soldados chegaram a esvaziar contas inteiras acreditando que estavam ajudando a futura mãe de seus filhos. Mas a farsa não durou para sempre. Em 2011, ela foi presa no Alabama e condenada por fraude. Havia mandados contra ela em vários outros estados por crimes semelhantes. Mesmo assim, Bob continuava tentando novos golpes. Mudava de nome, reaparecia com novas histórias e mais uma vez dizia estar grávida. Seu caso mostra um lado diferente da mentira gestacional. Quando a barriga vira um instrumento de manipulação, Bob nunca precisou de violência física. Ela usava o sentimento mais puro de alguém, o desejo de formar uma família, como isca, de mulheres que enganaram o país inteiro com uma barriga falsa, até aquelas que cruzaram todos os limites por um bebê. Esses casos mostram até onde alguém pode ir para sustentar uma mentira. Às vezes, o que começa como um simples desejo acaba se transformando em tragédia, golpe ou escândalo nacional. A verdade é que, quando o desejo se mistura com a ilusão ou com segundas intenções, a linha entre o real e o inventado simplesmente desaparece. E no fim, quem paga o preço são as vítimas, as famílias e até quem só queria acreditar em uma boa história. Mas agora, eu quero saber de você. Qual desses casos mais te chocou? Você acha que essas mentiras poderiam ter sido evitadas? Deixa aqui nos comentários e já clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque as próximas histórias vão te deixar ainda mais surpreso.